Olá, aqui é Paulo Gastardelli e sejam muito bem-vindos a esse primeiro vídeo da série, onde estou aqui com o Wilson Roberto, que é o CEO e presidente da Hybrid International. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como começou toda essa história, como tudo realmente começou acerca da Hybrid International. Passo a palavra agora para o Wilson Roberto. Obrigado, Paulo, por essa oportunidade de falar um pouco sobre a Hybrid, sobre a história, sobre como foi criado esse projeto, né? Então, para dar início em qualquer projeto, há necessidade de informações, né? Em certo momento da minha vida, da minha carreira profissional, eu recebi um documento da NASA. Na época ele era confidencial, hoje ele não é mais. E esse documento falava sobre a utilização do hidrogênio junto com a mistura da gasolina para trazer uma redução de consumo de combustível e emissão de gases. E aí eu fiquei encantado com esse documento e falei, pô, podia trazer isso para a nossa realidade. Porém, aqui tem um grande desafio. O que está escrito aqui era um carro carburado, na época um Cadillac. Então, a nossa realidade já era outra, já era injeção eletrônica. Então, converter isso aqui para a nossa realidade foi o meu desafio que eu resolvi aceitar. E aí, nesse período de pesquisa, graças a Deus eu tive a oportunidade de utilizar alguns laboratórios de entidades de renome, como Senai, USP, Unicamp, laboratórios particulares. E isso deu início realmente no ano de 2000. Dediquei ali uns 15 anos estudando um pouco mais sobre hidrogênio, porque é algo complexo. Não só o hidrogênio, como a questão combustão é algo complexo. Mas realmente em 2015 eu tive a chance e a honra de colocar o nosso equipamento à prova dentro do Senai, uma escola que existe aqui em Santos. Então, eles me liberaram o laboratório, onde a gente utilizou o motor que é a combustão a gasolina, né, com o motor AP. E o nosso equipamento era o WR500. Era a primeira versão que a gente tinha. Então, a gente estava gatinhando ainda sobre esse assunto. Mas, mesmo assim, nós conseguimos resultados aqui eficientes, tanto na redução do consumo de combustível, como nas emissões de gases poluentes. E aí a gente continuou, a gente viu que a gente estava no caminho certo, a gente falou assim, pô, agora a gente vai investir tempo e dinheiro, isso aí vai ser sucesso lá na frente. Em 2017, eu consegui a primeira publicação científica numa revista digital da Unicamp, também é uma entidade aí de renome aí significativo. E aí a gente começou a ficar mais empolgado. Utilizamos o laboratório de instrumentação do Senai, onde a gente conseguiu entender realmente que o nosso conceito de produção de hidrogênio estava correto. Uma produção com baixo consumo de energia e alta eficiência. Esse era o maior desafio de todos os pesquisadores, conseguir extrair o hidrogênio de uma forma que não consumisse tanta energia e, principalmente, que ele fosse eficiente. E aí também não entra só essa questão de projeto, entra uma questão de química, metalurgia, materiais de fundição, um conhecimento aí bem extenso para a gente poder conseguir o que a gente está conseguindo hoje, né? E aí acabamos também tendo a oportunidade de utilizar o laboratório de biocombustíveis da USP, em parceria com a FATEC, para a gente avaliar se realmente tudo que a gente imaginou, tudo que a gente calculou, era possível de ser colocado em prática no mercado dos veículos automotores. Falando em veículos automotores, a Hybrid já não começou nos veículos automotores, ela começou na linha náutica. Eu sou projetista naval, trabalhei um bom tempo numa empresa que produzia motores, então tem um conceito aí muito extenso sobre combustão, sobre produção de motores, sobre materiais aplicados em motores. Então, o que eu ouço muito no mercado aí, vamos fazer um carro totalmente hidrogênio? Não, não é o objetivo da Hybrid. O objetivo da Hybrid é melhorar o combustível que você está usando no seu carro atual. Menos gastos, maior eficiência, isso é sempre o que a gente busca. Ecologia e economia. Então, esses são alguns pilares da Hybrid. Falando aqui, a gente falou de certificado, a gente falou um pouco sobre onde surgiu. Eu quero mostrar alguns certificados que também fazem parte aqui do currículo da Hybrid, né? Em 2015, recebemos o primeiro certificado de carbono compensado, que foi emitido pela Unicamp e o laboratório LEPAC, que fica em Paraty. 2016, na sequência. 2017. E aí, esse de 2017 é interessante, porque o que a gente sequestrou de carbono nesse ano significava o plantio de 3.300 árvores. Ia demorar um pouco mais de 33 anos para sequestrar todo esse carbono. Ele conseguiu fazer isso aqui num ano.
Isso aqui representa muito para a Hydrogen, não só a questão da economia de combustível. É óbvio que a gente recebeu também 2020, 2021 e 2022. Esses outros laudos, esses outros certificados estão na nossa página da apresentação do produto. Eu não vou ficar me estendendo sobre isso, mas eu tenho ouvido muito, né, a respeito. Pô, será que isso funciona? Pô, será que isso é enganação? Será que é mais um que está no mercado? Exatamente. Além da gente utilizar laboratórios de instituições de renome, nós utilizamos também instituições particulares. Dinamômetros, análise de emissões de gases, enfim, todo esse material aqui está disponível em uma página da Hydrogen, para quem realmente quer ter um pouquinho mais de conhecimento. Então, a gente falou um pouco sobre a criação, a gente falou um pouco sobre o estudo que nós fizemos, e agora a gente vai falar sobre o equipamento. Né? O que existe no mercado hoje? Existem células de hidrogênio que utilizam equipamentos eletrônicos para poder burlar a inteligência do veículo, que são PWMs, que são simuladores de sonda lambda, que são relés auxiliares, porque o consumo dessas células de hidrogênio são elevados. E aí esquece tudo isso. Nós estamos falando de uma tecnologia única no mundo, através de extração de polímeros plásticos e refil descartável. E detalhe, nosso equipamento não chama célula de hidrogênio, chama otimizador de combustível, porque é isso que ele faz, ele otimiza o combustível. Então vamos falar um pouco de combustível? Paulo, sabe qual é a composição química da gasolina? Não, né? Não sei. É C8H18. Existe, na verdade, não é o único componente que compõe a gasolina, são vários hidrocarbonetos, enfim, é uma composição meia complexa. Mas o que nós fazemos? Essa gasolina que nós temos hoje, infelizmente, ela não queima 100%. Mas se eu colocar o mínimo de hidrogênio ali, eu vou fazer com que essa queima se torne rica e completa. Uma vez que eu tenho uma queima completa, eu tenho um aumento de torque. Uma vez que eu tenho um aumento de torque no motor, eu tenho uma queda de rotação. Se o motor está girando menos vezes, está injetando menos combustível. De modo simples e geral, seria isso. Só que existe uma engenharia por trás do equipamento, uma complexidade por trás do equipamento. Geometria, material, componentes da haste que produz hidrogênio, a geometria também novamente. Mas isso não cabe ao cliente final ou ao instalador se aprofundar nisso. O importante é ele saber realmente que o equipamento funciona, desde que ele siga os protocolos de instalação. Muita gente pensa, muitos clientes que eu atendo, pensam que o equipamento ele é milagroso. Não, ele é tecnológico. Se eu pegar qualquer equipamento da minha prateleira e ligar numa bateria, ele vai produzir hidrogênio. Na vazão, com a tensão e com a amperagem que nós desejamos. Só que quando nós colocamos isso no carro, entra um outro componente, que é o motor. E esse motor, existe uma necessidade de uma manutenção básica que o fabricante determina. Trocas de velas, filtros, cabos de velas, qualidade do combustível, a forma que você dirige, calibragem de pneus, enfim, existe um conjunto para que aquele motor traga uma economia considerável para o cliente. Então, nós podemos dizer que seria não o equipamento que tem que estar para com o veículo, e sim o veículo tem que estar para com o equipamento. Né? Manutenção preventiva em dia, para que torne possível, então, alcançar a exatidão e o propósito pelo qual o equipamento foi projetado, não é isso? Paulo, quando um cliente busca uma oficina credenciada nossa, antes da instalação existe uma verificação do veículo, onde vai ser apontado itens que têm que ser trocados ou não. E aí vai ficar a critério do cliente. Ó, esse item aqui, se você não trocar, realmente não vai trazer economia, não vale a pena montar, porque você vai falar que nosso equipamento não funciona. Não, ó, esse item aqui, ele está com a necessidade da troca, mas você pode instalar, vai trazer uma economia significativa e quando você substituir, você vai ter o top da economia. Então, a gente tem essa forma de diálogo com o nosso cliente. Nós não exigimos nada. Nossa função é orientar, sempre orientar. E aí, como eu estava falando essa questão do protocolo, esse protocolo tem regras que foram estipuladas para que exista passo a passo para o êxito final, que é a economia do combustível. Então, falando em combustível, eu só falei só da gasolina até agora, mas esse equipamento ele pode ser aplicado no etanol, no diesel, no GNV, no GLP, no caso das empilhadeiras, na gasolina. Quando a gente fala de gasolina, a nossa gasolina ela não é pura, ela tem uma mistura autorizada pelo governo de 27% de etanol na mistura. Então, quando nós temos um carro totalmente a gasolina,
devemos levar em consideração na autonomia lá, que nós temos 270 ml desse volume, que não é gasolina. Mas isso a gente vai falar lá na frente, que é o requisito de aferição de média de consumo. Então, Paulo, a gente falou, vamos fazer um resumo aqui do que a gente falou até agora. Falamos sobre a criação da empresa, os estudos, os laudos, o que o equipamento tem por finalidade, falamos sobre a combustão química da gasolina, a adição do hidrogênio no que resulta. E, ó, não é a Hybrid falando, não. É um documento da NASA que fala justamente sobre isso. A adição do hidrogênio com a gasolina para trazer economia e redução de emissões de gases poluentes. Paulo, então, basicamente era isso que eu queria falar no primeiro momento. Uma coisa que também eu devo explicar, que é muito importante, que alguns mecânicos confundem. Mecânica veicular não é a combustão do combustível mais o hidrogênio, mais o ar. Então, ele tem um conhecimento mecânico, não tem um conhecimento da combustão. Então, para ele tentar perguntar assim, como funciona, primeiro ele tem que entender como funciona a combustão dentro desse motor. Sim, perfeito. Para ele entender o conceito do equipamento na combustão. E aí, esse é o objetivo da Hybrid hoje, trazer esse conhecimento da combustão para todos, para que não haja dúvidas sobre a eficiência do equipamento. E sim, entender como ele funciona no veículo, quais são os benefícios, qual é a segurança que a gente vai ter ao utilizar o nosso equipamento. Se você me permite falar em segurança, no período que nós estávamos fazendo esse estudo, nós ouvimos muito sobre o GNV, que é uma ideia fantástica. Só que concorda comigo que o GNV tem algumas coisas que não pontuam ele 100%? Você perde o porta-malas, você tem que carregar um cilindro sob pressão com gás que é altamente explosivo, você tem uma manutenção, às vezes 2, 3 vezes de um item que seria feito apenas uma vez, mas no caso do GNV, faz com que essa manutenção seja feita com mais vezes. Sim. E aí eu venho perguntar assim, Wilson, dá para comparar o seu equipamento com o GNV? Eu digo assim, uma comparação não, mas dá para pontuar os benefícios do meu equipamento. O primeiro é o valor dele. O segundo é que ele não ocupa espaço. O terceiro, que não tem risco de explosão. O quarto, que é o principal, ele traz a economia e preserva o seu motor. Esse é um ponto que eu vejo ali como supremo na nossa tecnologia. Poderíamos até pontuar algumas coisas, como, por exemplo, o seu método é um método invasivo. Você não precisa de fazer certas modificações no carro, a ponto também de perder a garantia. E uma pergunta que eu posso aproveitar aqui o gancho para fazer é o seguinte, muitas pessoas me perguntam, Paulo, se eu instalar o WR2000 no meu veículo, porventura eu perderia a garantia do meu veículo? Isso é uma coisa que a gente pode aproveitar a ocasião para responder. Essa pergunta é interessante. Garantia do veículo, quem dá é o fabricante do veículo. O fabricante do veículo, ele coloca algumas regras. Você não pode lá alterar o motor, colocar um turbo, mudar o pistão, enfim, uma modificação radical no motor. O que acontece quando você coloca o GNV, você acaba perdendo a garantia. Sim, sim. O nosso equipamento, ele é considerado um acessório, como uma roda esportiva, como um som veicular, como uma antena do seu veículo. Então, ele é um acessório. Ele não tem uma ligação direta com o motor ou com a mecânica do carro. Ele é totalmente independente. E isso também é interessante. Muitas pessoas me perguntam assim, Roberto, seu equipamento tem o selo de Inmetro? Eu respondo, não. Porque o meu equipamento ele não é só vendido no Brasil. O Instituto Inmetro, ele certifica produtos nacionais. Quando você quer utilizar uma certificação internacional, você pode procurar laboratórios que fazem essa certificação, como exemplo, Falcão Bauer, Bureau Veritas, laboratórios particulares, enfim. A SAI, que é a Sociedade Americana de Engenharia, todo o nosso produto ele foi desenhado sobre normas técnicas. Então, isso também segura aí a qualidade, a eficiência e a segurança do equipamento. Mas voltando sobre o assunto do Inmetro, né? Tem o selo Inmetro? Não. Então não presta. No Inmetro, existe 2 tipos de certificações, a voluntária e a compulsória. A compulsória, como o nome diz, você é obrigado a certificar.
Na linha automotiva, tudo que pode ocasionar um acidente fatal, você tem que ter essa certificação de Inmetro para vender esse produto no país. A voluntária, como o nome diz, você faz ou não faz. Existe uma lista de itens que o nosso equipamento não se enquadra como obrigatório. Então, eu preferi não fazer pelo Inmetro e fazer em laboratórios internacionais, porque eu não vendo, não penso só em vender no Brasil. Então, eu acho que essa pergunta sua aí foi excepcional para a gente também esclarecer esse assunto. A título acerca dessa informação, o interessante, então, seria um contato com o proprietário do veículo, também com a concessionária, para saber se realmente, por que vai decidir. O nosso primeiro parágrafo do nosso manual de garantia tem uma nota lá escrita: clientes que estejam com o carro no período de garantia devem buscar autorizada para verificar se vai ter a perca da garantia. É óbvio que a resposta lá sempre vai ser sim. E aí fica a critério do cliente. Será que vale a pena manter a garantia de fábrica ou não? Eu tenho clientes que abandonam a garantia porque sabem que a garantia ela não é 100%. Até porque também entende que o benefício, o valor que está recebendo oriundo do equipamento sobrepuja qualquer... Vale muito mais a pena. Né? Não só pela economia, ecologia e tudo mais. Tem clientes de transportadoras que têm caminhões na garantia, que abandonam a garantia, formam um profissional dentro da transportadora para fazer a manutenção desse caminhão e utiliza a tecnologia. E aí vai de critério para critério. A Hybrid não está aqui para falar assim, não, pode colocar que nós vamos garantir a sua garantia de fábrica. Não, porque nem podemos fazer isso. Perfeito. Agora, a garantia do nosso equipamento, a vida útil do nosso equipamento, isso você pode ter certeza que a empresa sempre vai estar com isso à frente. Já aproveitando aqui a ocasião que você falou sobre segurança, uma das perguntas que as pessoas fazem é com relação à questão de se há algum risco de explosão. Você mencionou a questão aí do GNV, e nós já tomamos ciência de que existem vários casos aí de explosão do GNV, né? Você pode também falar um pouquinho sobre essa questão aí, que eu acho importante. Paulo, eu vou te falar, o seu tanque de combustível é mais perigoso do que o nosso equipamento. Seu tanque transporta combustível em estado líquido, em estado de vapor, dependendo da colisão que você tenha, pode ocasionar uma explosão. O nosso equipamento, a base dele é um fluido com uma substância alcalina. Tá? Então, essa substância que está ali dentro desse refil, ela não é inflamável, primeiro ponto. Só que essa substância que está aqui dentro, ela é capaz, num processo eletroquímico, separar as moléculas do oxigênio e do hidrogênio, transformá-las em gás, que vai ser conduzido por uma mangueira até a linha de alimentação do TBI, consequentemente, vão se encontrar lá na câmara de combustão, combustível, hidrogênio, ar, vai existir a combustão e vai queimar tudo. Quando você desliga o seu veículo, para a produção do gás. E quando você liga o seu veículo, começa a produção do gás. Resumindo, todo o gás que é produzido é consumido pelo motor, então não tem risco de explosão. Ou seja, não tem um acúmulo do hidrogênio ao ponto de gerar algum tipo de problema. Perfeito. Aproveitando esse gancho para falar um pouquinho sobre a questão da diferença do otimizador de combustão, que é a sua proposta, com relação às células de hidrogênio que a gente encontra no mercado aí. Fala um pouquinho sobre essa diferença, porque pelo pouco conhecimento que eu tive sobre as células, algumas células, inclusive, oferecem risco e algumas delas produzem a mesma quantidade de hidrogênio e também de oxigênio. Tem um mito sobre essa questão. Você pode falar um pouquinho sobre essa diferença aí para a gente? Sim. As células de hidrogênio que a gente encontra no mercado são de placas. Ela tem, vamos dizer, ela tem uma placa de 50 por 50 com polo positivo. Uma placa com polo neutro e uma placa com polo positivo. Desculpa, negativo. Positivo, neutro e negativo. Quando existe a reação de eletrólise, a separação das moléculas é 50% hidrogênio, 50% oxigênio. Esse é o primeiro ponto. O nosso equipamento, ele tem uma geometria totalmente diferente. Não tem placas. Ele tem uma haste, onde produz o oxigênio, e um copo, onde produz o hidrogênio. Se você olhar esta área aqui, é muito menor do que essa área aqui. Então, naturalmente, se eu tenho uma área menor, eu vou produzir menos gás nesta área. E se eu tenho uma área maior, eu vou produzir uma quantidade de gás nessa área maior. O que interessa para mim? O oxigênio na combustão? Não. O motor já está aspirando o ar, que tem lá 78% de hidrogênio e um pouco mais de 20% de oxigênio. Para que eu vou colocar mais oxigênio na queima? Então, um dos grandes segredos do nosso equipamento é justamente isso: as áreas de produção de gases.
Produzimos muito mais hidrogênio do que oxigênio. E com isso a gente precisa de uma quantidade menor de energia. Perfeito. Aí me perguntam assim, pô, Roberto, mas só aquele pouquinho de gás é capaz de gerar essa economia? O porquê disso? Quando um cliente acessa algumas células de hidrogênio na internet, minha célula produz 4 litros de gás, minha célula produz 2 litros de gás, minha célula produz 20 litros de gás. Só que ali, o cálculo que eles fazem, existe duas formas. Existe a vazão mássica e a vazão volumétrica. E aí eu pergunto para esses fabricantes, qual que é a sua vazão? A mássica ou a volumétrica? E aí eles se embaralham porque eles não sabem distinguir uma da outra. O que nos interessa é a mássica. Quanto de massa daquele gás eu vou conseguir colocar dentro da combustão para nos auxiliar. Vou dar um exemplo da gasolina. A gente chama de razão estequiométrica, que é uma quantidade de ar e uma quantidade de combustível. No caso da gasolina, nós falamos hoje em 14,7, quer dizer, 14,7 por 1. Ou seja, 14,7 quilos de ar para 1 quilo de combustível. E aí, essa mássica que nós estamos colocando no hidrogênio, a gente está acrescentando ali no combustível. Só que não é só acrescentar essa mássica no combustível. Existe uma outra coisa também importante na combustão. Chama-se poder calorífico. Cada gás tem um poder de queima em determinado cenário. No caso do hidrogênio, ele tem um poder calorífico 3 vezes maior do que a gasolina. Então, se eu coloco o mínimo, eu estou enriquecendo aquela queima ali praticamente 3 vezes mais, dentro da mesma massa. É um pouco complexo de entender, mas é isso. Eu não quis me aprofundar muito, porque é muito complexo. Ainda tem outros itens que entram na combustão ali, não a gente vai se estender demais, e o objetivo não é esse. Não, mas é uma aula boa e isso é importante para a gente. Eu aproveitar o gancho agora com relação a essa questão da caloria que você falou. Alguns cabeçotes hoje em dia são feitos até de alumínio, se eu não me engano. Agora vai a pergunta. Por ter a capacidade calorífica maior relacionada ao hidrogênio, poderia trazer algum tipo de risco a nível de uma caloria maior sendo efetuada dentro do motor, por exemplo? Fala um pouquinho sobre isso também. Vamos pegar o exemplo aqui do Cadillac. Sim. O bloco do Cadillac era ferro fundido. Sim, sim. Então tinha um ponto de fusão maior do que o bloco que nós usamos hoje, que é de alumínio. Porém, os materiais hoje receberam vários reforços de outros minerais que deixaram eles muito mais resistentes do que o próprio ferro fundido daquele bloco do Cadillac. Perfeito. É óbvio que na engenharia existe fator de segurança. O nosso combustível no Brasil não é igual ao mesmo combustível que está nos Estados Unidos, não é o mesmo que é igual no México, em poderes caloríficos. Mas o fabricante de carro está em todos esses países. Então, a engenharia determina um valor de segurança para essa combustão. Lembrando que a nossa vazão e a nossa quantidade de hidrogênio que nós colocamos no carro é muito pouca, então não teria risco nenhum. E falando nesse muito pouco, é até interessante. Essa informação é interessante para os mecânicos. Sim. Dentro da combustão existe uma coisa chamada estequiometria. Então, a gente falou que era a relação entre ar e combustível. No caso da gasolina, é 14,7 por 1. Esse 1 é o fator de lambda, que nós vemos lá no nosso escândalo. Normalmente, ele fica ali entre 998, 997, dependendo da altitude que esse carro está, dependendo do tipo de combustível que foi colocado ali. O que nós fazemos? Nós corrigimos essa estequiometria para elevar esse fator de lambda até 1, que é a combustão completa. Então, uma vez que eu tenho o fator de lambda 1, eu consigo queimar tudo que está na câmara de combustão. Naturalmente, volto a repetir, eu aumento o torque do motor, cai a rotação, também diminui a vazão de combustível. Então, isso também era uma coisa interessante que eu tinha que falar para vocês a respeito da combustão. Então, Wilson, falando um pouquinho sobre essa questão dos mecânicos, então, né? A empresa ela tem uma certificação, tem todo um protocolo a ser seguido. Então, fala um pouquinho para a gente como é que funciona da parte da empresa junto com os mecânicos que têm interesse em buscar essa certificação junto à Hybrid. Então, Paulo, a empresa ela conta com um corpo de distribuidores e instaladores, e uma das principais regras da fábrica é que a venda do produto esteja amarrada à instalação. Isso é um diferencial enorme. Se você pegar qualquer fabricante de célula de hidrogênio no mercado, ele vende para você, te manda um manual e fala assim, de forma geral, se vira. Aí quando você pega o telefone e liga para ele, fala assim,
Eu comprei esse equipamento e não consegui ter economia. A resposta dele, 99% das vezes, é falar assim, você montou errado. Então, para a Hybrid não se equiparar com esse conceito, nós determinamos que os nossos distribuidores tenham instaladores que passam por um crivo da empresa, um treinamento na empresa, e aí, a partir daí, eles são certificados para que eles façam esse tipo de instalação. E aí, existem algumas regras, existem algumas políticas dentro da empresa. Uma delas é o protocolo de instalação. Esse protocolo aqui ele serve para duas coisas. A primeira é que se esse instalador tiver alguma dúvida e ele me mandar, eu consigo responder para ele, ou o meu corpo técnico responder para ele, a dúvida que ele tenha, porque ele escreveu lá os valores do scanner, ele escreveu onde que foi feita a instalação, ele mandou uma foto, ele falou onde que ele colocou a mangueira. Então, isso faz com que a gente consiga auxiliar ele à distância. Então, esse é um dos pontos. Quando a gente fala em treinamento dentro da fábrica, o objetivo do treinamento não é ensinar mecânica para esse profissional, e sim ensinar como funciona cada componente daquele motor. Qual é o tipo de material, como ele funciona, qual é o tipo de leitura que ele faz. Depois nós falamos sobre o nosso produto, como que ele foi construído, tipo de material, como que ele deve fazer a instalação, como ele deve jampear os fios, enfim, toda a parte técnica. Então, isso assegura praticamente 100% da nossa instalação com êxito. É por isso que a Hybrid tem uma quantidade significativa de clientes satisfeitos. Uma política simples que traz um resultado aí enorme, sem contar a confiança do cliente na empresa. Falando um pouco mais sobre o protocolo, ele também fala sobre uma outra coisa interessante. Esse primeiro retângulo aqui é a autorização do cliente para a gente fazer 2 furos para fixar o equipamento e registrar fotos, filmagens, uma filmagem do cliente falando sobre o depoimento dele. Então, isso assegura a empresa, o cliente e o instalador. E aí, dentro da instalação, existe aqui alguns passos que têm que ser seguidos. E aí eu vou dar um exemplo aqui desse carro. Esse carro apresentou uma sequência de erros aqui, mais de 6 erros. Então, foi descrito no protocolo, foi orientado o cliente a fazer a substituição desses itens, e aí o resultado final foi a assinatura do cliente, dizendo que está satisfeito e que conseguiu êxito com a substituição desses itens que foram relatados. E aí, qual é o próximo passo, Paulo? Depois que a gente tem o cliente na nossa oficina, nós falamos para ele sobre o protocolo e nós vamos entrar num passo que é o teste de percurso. Esse eu digo que é o mais complexo, porque eu tenho clientes que não sabem quanto o carro faz, eu tenho clientes que acham que o carro faz 15 km por litro quando o carro faz 10, eu tenho clientes do contrário, que o carro faz 10 e ele acha que só fazia 8. Então, é um desafio, mas a informação sempre é o método mais seguro de você passar para o seu cliente. E aí não é a Hybrid dizendo. Existe um documento chamado COMPET, feito pelo governo federal junto com o INEP. O que eles fizeram? Eles analisaram o seguinte: o Paulo compra um carro com a propaganda dizendo que o carro faz 10 km por litro. E aí, essa propaganda, o carro realmente faz 10 km por litro, seguindo as normas da BNT, que foi estipulado na pista de teste. Um único motorista, 1 litro de combustível, uma pista reta, de preferência a favor do vento. A mesma velocidade, né? Aí o Paulo... detalhe, esse teste é 60 km por hora, tá? Sim. Aí o Paulo pega esse carro, o mesmo carro que ele viu lá na propaganda, maravilhoso, ele coloca a família dele, ele coloca a carga, aí ele vai pegar um relevo que é acidentado, vai pegar um relevo que tem serra, aí, por azar, ele coloca um combustível de má qualidade. Esse carro nunca vai fazer 10 km por hora. Então, esses fatores foram descritos numa norma, depois eu deixo até para você essa norma da BNT, Sim. E vou deixar também o COMPET, que registra cada modelo de carro e a sua economia prevista. Se você pegar os carros hoje, os mais modernos, vem lá no vidro um selo de eficiência energética, que aí fala lá, inclusive vai falar sobre o COMPET, e fala realmente quanto que aquele carro faz, em condições normais de pressão e temperatura, em um relevo plano, de preferência nível do mar. Então, se você ler lá o manual do fabricante, vai estar descrito dessa forma. Mas aí você me pergunta assim, mas Roberto, como é que eu vou fazer essa avaliação se eu estou aqui em Minas Gerais, que é uma altitude acima do nível do mar? Exatamente. A resposta é simples. Você vai utilizar os parâmetros que você tem em mãos. O cliente chegou com o carro. Se o carro tiver um computador de bordo, você vai registrar lá com uma foto quanto o carro estava fazendo. Você vai lá no Google ou no COMPET, que é uma sequência de documentos,
encontra o carro X. Ah, faz tanto. Você faz a instalação, ou o seu instalador vai fazer a instalação, e você vai tentar reproduzir o mesmo percurso que esse cliente fez com esse carro. De preferência, eu recomendo sempre uma rodovia, andar aí de 25 a 30 quilômetros, que é um percurso que é capaz do módulo reconhecer o novo combustível que está ali, no caso seria o hidrogênio, e comparar o antes e o depois. Aí você pode me perguntar assim, Roberto, depois que eu fizer a instalação, eu devo desligar o equipamento e andar com o equipamento desligado para ver se vai melhorar ou não? A resposta é não. Por quê? Uma vez que você colocou o hidrogênio, ficou gravados os parâmetros desse novo combustível no módulo. E demora alguns dias para esse parâmetro retroceder e voltar ao seu original de fábrica. Então, você pode testar antes de instalar e depois com o equipamento ligado. Mas nunca, depois que você ligou o equipamento, tentar desligar e tentar comparar. Você não vai ter um parâmetro correto. Sim, perfeito. Eu posso até contar como experiência própria. A tabela do meu carro dizia que na estrada do etanol a média seria uns 10,9 km por litro. E fazendo a teste até na bomba de combustível, eu fiquei surpreso pelo fato de até mesmo o computador de bordo me passar perna. Já ouvi muita coisa aí, no meu em particular, não pude confiar 100%. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu me surpreendi. Meu computador de bordo na estrada deu 13 ponto alguma coisa, mas na bomba de combustível deu 15,6. Ou seja, que é realmente o resultado que o equipamento trouxe benefício, eu pude comprovar na bomba de combustível. Se quiser falar um pouquinho sobre isso, também é importante. Essa pergunta também é interessante. Né? Lembra que eu falei que a Hybrid tem por mania explicar como funciona cada coisa? E não só o que está marcado ali? Sim. Normalmente, o marcador de combustível ele tem uma célula de carga, como se fosse uma balança. Então, aquele volume de combustível está dentro do tanque e está registrando uma carga, uma massa ali. Só que isso, de novo, condições normais de pressão e temperatura. Se você estiver num lugar muito quente, vai criar muito vapor e vai empurrar essa massa para baixo. Vai indicar uma coisa ali no seu marcador de combustível. Se você estiver num lugar muito frio, esse combustível contraiu, e aí essa marcação também vai ser diferente. Então você está dizendo para mim que o computador de bordo ele não é confiável? Ele é confiável, mas ele não é 100% confiável. Qual é a melhor metodologia? Quantos litros você abasteceu e quantos quilômetros você andou com esse combustível até o próximo abastecimento? Esse é o método mais correto. Só que também para isso existe técnica. Quando você quer uma validação precisa. Se você quer fazer uma validação precisa, você vai no mesmo posto, na mesma bomba, na mesma angulação que está seu carro, para que todos os parâmetros sejam iguais, para você ter um resultado positivo. Mas em viagens, que você abastece em vários postos de gasolina, vários tipos de combustível, várias temperaturas, aquela média que vai ser estipulada é uma média precisa, só que em situações diferentes. E aí você tem que usar o bom senso. Pô, eu estou aqui em Minas, o nosso sobe e desce, o carro consumiu tanto. Aí você consegue chegar aqui para o estado de São Paulo, no litoral, marcou outro tanto. E aí você tira uma média disso aí. Mas sempre usando o bom senso em relação ao relevo que você está. Agora, a título de fazer um teste de percurso, depois, quem sabe, a gente fala um pouco melhor sobre isso. Mas seria correto, a minha pergunta, a gente fazer um teste de percurso, utilizando, obviamente, o mesmo percurso, porém, tentando manter ali aproximadamente uma velocidade de 80 km por hora e com o ar-condicionado desligado, de preferência passar a marcha no câmbio manual, no sentido de que não deixe ultrapassar pelo menos os 2 RPM. Fala um pouquinho sobre essas questões, para a gente possa manter pelo menos um padrão, né, para a gente poder tirar uma média um pouco mais fidedigna, vamos dizer assim, mais verídica daquilo. Vamos falar então de padrão, né? A velocidade de 80 km por hora é legal porque é a velocidade normalmente de todas as rodovias, né? Até você não causar nenhum acidente. A troca de marcha que o próprio fabricante pede é entre 2.000 e 2.500 RPM. Isso no câmbio manual. No câmbio automático, isso vai acontecer naturalmente. O carro ganha o torque e vai fazer as trocas abaixo de 2.500 RPM. Então, você tenta manter essa velocidade de 80 num percurso de 25 a 30 quilômetros, volta no posto que você abasteceu de início e tira ali a média. Lembrando, o ideal é que isso seja feito no mesmo período. Não faça assim, de manhã eu vou andar e depois à tarde eu vou lá abastecer, porque aí já perdeu todos os parâmetros. Então tem que ser uma sequência. Abasteceu, foi para a pista, andou os 30 quilômetros, voltou, abasteceu, e aí você tem
o parâmetro que você deseja. Mas, Paulo, vamos pensar lá na frente, né? Eu te entrego um equipamento que tem uma vida útil prevista de 10 anos até a primeira troca da haste. Você vai estar se preocupando num teste pontual ou você vai se preocupar quanto isso vai trazer de benefício ao longo desse tempo? Sim, o benefício ao longo do período, né? Ao longo do... E aí, descrito no manual, está lá também. O ideal, antes de você ter um comparativo, é você andar 3 tanques em elementos diferentes. Sim. E aí você vai ter uma apuração mais precisa. Concorda comigo que se você andar 30 quilômetros, corresponde ali 6, 7 litros de combustível? Mas se você andar com seu tanque todinho de 50 litros, você vai ter uma precisão maior. Sim. Então, por isso que nós colocamos ali 3 tanques para a gente fazer a validação. É óbvio que todo cliente quer saber se o equipamento está funcionando ou não. Mas dentro do scanner, existem parâmetros ali, sem colocar o carro na pista, que vai indicar que o equipamento funciona 100%. E um deles é a queda da rotação. O outro, se não me engano, seria o tempo de abertura do bico de injeção. Justamente. Sim. Ah, você estudou, hein? O tempo de abertura de bico, o tempo de abertura dos bicos injetores normalmente é 3 miliamperes. Se caiu o tempo, isso significa que ele ficou mais tempo fechado, então está injetando uma vazão menor de combustível. Muito bem. Isso é real. Já falamos sobre tanta coisa, poderíamos falar sobre, inclusive, obviamente vão ter outros vídeos, vamos falar sobre a instalação em si, questões um pouco mais aprofundadas do cuidado que tem que se ter. Já teve muita situação aí, inclusive, que nós presenciamos, inclusive comigo, o fato de que outros elementos que foram colocados de uma forma até pelo fato de querer ajudar, mas no final acabou atrapalhando a título de instalação. Então, são coisas que tem que ter muito cuidado. Você está falando aí de protocolo, eu lembrei dessa situação aí, que quanto mais limpa, né? Quanto mais clean for essa instalação, melhor para a funcionalidade do equipamento, não é isso? Realmente, já aconteceu no passado. Existiu uma boa intenção, só que faltou o conhecimento. O nosso equipamento não trabalha com 10, 20, 30 amperes. Ele trabalha com menos de 3 amperes. Ele, na temperatura de trabalho, não chega a 1,5 ampere. Então, se você coloca um relé na linha, se você coloca um interruptor na linha, se você coloca um porta-fusível na linha, você está criando uma resistência. Como nós trabalhamos ali praticamente em miliamperes, aquela resistência causa um mau funcionamento do nosso equipamento. Então, é por isso que a gente tem esse protocolo, que a gente determinou quais são os tipos de elementos que nós colocamos. E detalhe, a fábrica fornece tudo. O instalador não tem que adquirir nada, porque tudo que nós oferecemos está dentro da nossa patente. Não falei sobre a patente, né? O equipamento tem um registro de patente e aí está escrito o que é o equipamento. Então, nós seguimos essas normas e regras que estão descritas ali. Então, volto a repetir. O instalador recebe tudo para fazer a instalação como a empresa determinou. Então, isso garante também aí a eficiência. Perfeito. Então, nós falamos sobre o histórico de quando tudo começou, de onde veio a ideia. Foram aproximadamente, se não me engano, foram 15 anos de trabalho e pesquisa até chegar a um denominador comum. Depois foram mais alguns anos. Você quer falar um pouquinho sobre esses anos? Que depois dos 15 teve mais alguns anos porque teve algumas versões que foi evoluindo, não é isso? Durante 15 anos, a gente só estudou realmente. Tá? É óbvio que existiu testes em laboratórios, mas foi mais uma questão de estudo. Não era nada produzido de forma industrial. Depois do 15º ano, a gente começou a construir nossas primeiras versões, que era o WR500. E essas versões aí, se você ver as nossas matérias de TV, já eram muito eficientes. Só que não era a matéria-prima que a gente desejava. Era muito trabalhoso para fazer, embora fosse industrializado. E a gente queria algo mais ecológico. Aí nós temos plástico ecológico? Sim. A gente injeta uma vez que dura 500 anos. Então, ele é ecológico. O nosso refil, ele é de alumínio. Ele é altamente reciclável. Utiliza uma vez só? Sim. Mas você vai reciclar e vai se transformar em um outro produto. Então, depois que a gente conseguiu ter a nossa primeira certificação, nosso primeiro prêmio, a gente percebeu, a gente pode entrar no mercado. Só que, para você colocar no mercado, existe também regras. Existe um investimento.
E a gente começou um investimento pequeno, produzindo as ferramentas de gestão, vendo o que a gente podia aperfeiçoar, quais eram os melhores materiais, e começamos a colocar no mercado. Sucesso, sucesso, sucesso. O sucesso traz rentabilidade e nós vamos melhorando o equipamento sempre. Esse aqui é a 13ª versão, só que já tem na prancheta a 14ª, que vai trazer inovações sobre esse produto. Você sabe o que eu estou falando, né? Você não vou cometer um spoiler, segredo, não vou contar. Mas o objetivo de qualquer empresa é inovar. Então, a trajetória da Hybrid ela foi construída de forma sólida. Não é uma empresa aventureira. É algo que tem conceito, algo que tem certificações, algo que tem segurança, algo que tem estudo, algo que tem milhares de clientes. Então, isso faz com que a empresa ela seja vista no mercado como segura. Não, vale a pena comprar o equipamento da Hybrid, porque ele entrega o que ele promete. Perfeito. Eu entendo que esse momento que nós passamos aqui foi um momento muito importante, justamente para isso. A primeira pergunta que a gente ouve dos clientes é essa: será que eu estou comprando algum equipamento que já é parecido com o que tem no mercado, que inclusive alguns no mercado já apresentaram algumas situações que a gente nem precisa mencionar aqui, então a pessoa fica com dúvida. Será que realmente funciona? Será que não funciona? Será que tem laudo? E você, nesse vídeo, fez um apanhado de informações aí para poder, de uma vez por todas, tirar qualquer tipo de dúvida acerca de laudo, certificações, né, e todo esse apanhado de documentos que comprovam realmente a eficácia do equipamento, não só a título de economia de combustível, também bem como também a melhoria de algumas, eu digo, a vida útil do motor, ela é prolongada em virtude do uso do hidrogênio e também a questão a redução da emissão de gases poluentes, né? Inclusive, você pode aproveitar a ocasião. Quer falar? Pode falar. Eu quero falar um negócio que veio à mente, que é interessante, que eu já ouvi isso uma vez e eu vou reproduzir. Me perguntaram assim, pô, Wilson, se esse equipamento seu é tão bom, por que ele não veio de fábrica? Tá perguntando isso também. Aí eu pensei, como que eu vou responder esse cidadão? Aí eu falei assim, é o seguinte, existe uma tecnologia que salva vidas. Essa tecnologia ela vem num carro da Ford. Quando você sofre uma colisão, ele manda um sinal, uma mensagem para o hospital mais próximo e para o sistema de trânsito para liberar todos os semáforos de cor verde para essa ambulância chegar o mais rápido possível nesse veículo. Aí eu pergunto, uma tecnologia que salva vidas está em todos os carros? Infelizmente, não. Não. Aí, para complementar, eu falei assim, cara, existe carros híbridos de fábrica. Prius, Corolla e o da Ford, que é o Fusion. Será que se eu colocar meu equipamento nesses carros, eu consigo melhorar? E a resposta foi sim. Melhoramos a média do que já era bom. O que era bom de fábrica, nós melhoramos. Por quê? Nós estamos corrigindo o combustível, nós não estamos corrigindo a tecnologia do carro. E aí, mais uma vez, a gente conseguiu provar que o equipamento ele é eficaz na combustão e não na mecânica ou na tecnologia embarcada daquele carro. E aí, as pessoas que me perguntavam isso quando eu dava esse tipo de resposta, paravam, refletiam e falavam assim, realmente esse equipamento ele tem esse diferencial, que é o que a gente demonstrou até agora. Sim, perfeito. Pessoal, Roberto, vamos chegando ao final desse vídeo. Eu convido você, a gente vai estar gravando outros vídeos, é uma série de vídeos aí para trazer, elucidar a mente do pessoal acerca do sistema, um sistema de otimização de combustão através de hidrogênio. Algo fantástico, inovador, maravilhoso. E, na verdade, inclusive, vamos falar depois de uma oportunidade, se você quiser ter uma palhinha aqui no finalzinho, falando sobre as questões relacionadas aos incentivos aí do governo, tem a rota, se não me engano, a 2030, já poder falar quer falar um pouquinho sobre isso agora, antes de terminar, a gente fala um pouquinho sobre isso. Vamos falar porque é interessante, né? Eu estou no estado de São Paulo, a fábrica no estado de São Paulo, no litoral, e a cidade de São Paulo existe uma lei de incentivo para quem utiliza carros elétricos, híbridos e a hidrogênio. Então, híbridos é o nosso conceito. Nós transformamos qualquer veículo atual em híbrido, que vai se enquadrar dentro dessa lei. Uma outra lei que é de âmbito federal chama-se Rota 2030, que até 2030, você, as empresas têm que se adequar na redução de emissões de gases poluentes. Concorda comigo que mudar uma frota de 110 milhões de carros da noite para o dia é impossível? Sim. Concorda comigo que se eu conseguisse trocar essa frota por carros elétricos, faltaria energia, já que nós sofremos racionamentos e a nossa matriz energética
são hidrelétricas? Se eu conseguisse transformar toda a frota em carro movido a hidrogênio, aonde estão esses postos espalhados pelo Brasil para fazer esse tipo de alimentação e recarga? Se eu conseguisse convencer todo mundo de comprar um carro híbrido de fábrica, será que a montadora seria capaz de fabricar 110 milhões de baterias da noite para o dia? E acredito que, com certeza, a título de custo também, não é ser viável para todo mundo. Nem todo mundo ter condições de comprar um carro. Não, e não é isso. E o passivo depois dessa bateria? Sim, sim. A gente só está pensando naquele momento. E o passivo? Agora eu te pergunto, Paulo, será que se eu conseguir colocar isso aqui no seu equipamento, no seu carro, um equipamento barato, seguro, com eficiência, que vai transformar seu carro em híbrido, eu conseguiria? É óbvio que sim. É o que já acontece. É o que acontece. O que falta hoje é informação. E essa informação já chegou ao governo. Não só o governo federal, como também algumas instituições, como a gente já falou no passado, do Inmetro. Nós fomos convidados pelo Inmetro para falar um pouco sobre a nossa ecologia, não para homologar o produto, mas para demonstrar o nosso conceito e o nosso conhecimento sobre hidrogênio, para homologar o gás hidrogênio como combustível, como acontece com o GNV. Então, isso tudo é só uma questão de tempo e de conhecimento. Todos vão perceber que é muito mais fácil pegar a frota atual e transformar em híbrido do que substituir ela inteira por veículos híbridos que não foram fabricados ainda. Então, o Brasil ele vai sair à frente de todos os outros países do mundo com esse tipo de tecnologia. E falando dessa tecnologia fora do mundo, existe, mas não com o nosso conceito. Inclusive, depois se você quiser compartilhar o nosso link, que a gente fala sobre as tecnologias existentes no mundo e as nacionais, dá para ter um comparativo ali sobre o que nós estamos falando. Mas, basicamente, só queria encerrar a nossa conversa a respeito dessa legislação. Depois a gente pode até falar um pouco mais, de forma mais profunda, sim, e colocar ali como funciona esse dispositivo, para a gente poder também transmitir mais informações. Muito bem, podemos finalizar por aqui, lembrando ao pessoal que está assistindo até agora que o nosso próximo vídeo vamos estar falando um pouco mais sobre a questão da instalação em si. Então, mostrando um pouco mais o local onde é instalado, basicamente onde é que as coisas funcionam ali, a tipo de instalação, para que a gente possa, inclusive, até elucidar na mente do cliente que tem o desejo de instalar o equipamento, né, diante de tantos benefícios. Eu acredito que na altura do campeonato aqui já tem gente querendo saber, opa, onde é que eu faço para comprar, como é que eu faço para comprar. A gente tem um site oficial, onde também vou deixar o link depois aqui para que você possa visitar o site e conhecer o distribuidor mais próximo da sua região aí, tá bom? Mas o bacana disso tudo é falar realmente acerca de que é um método que é praticamente, na minha opinião, não é invasivo e realmente eu sou suspeito para falar porque o meu carro funciona e funciona muito bem, estou muito feliz e só tenho a agradecer a você, tá bom, Roberto, pela oportunidade. Esse é o primeiro vídeo, o vídeo introdutório da nossa série. Vamos fazer o segundo falando sobre instalação. Muito obrigado pela sua participação. Quer falar alguma coisa agora no final? Fique à vontade. Até logo e agradeço pela oportunidade de falar sobre a empresa Hybrid. Muito bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, então até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus.